Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia, né? E hoje vamos falar sobre Bíblias por religião, centrado na Bíblia das Testemunhas de Jeová, certo? Sei que já apresentei aqui e tal, mas sempre tem coisas a falar, principalmente dessa Bíblia que ela é polêmica, né? Existe uma polêmica muito grande com a tradução do Novo Mundo, né, que alguns defendem, dizem que ela é boa, outros falam que é ruim. Então nós vamos fazer uma análise aqui, tá, de cada texto, né, comparando as três, porque realmente são três: a edição de 1967, a edição de 1986 e a edição de 2015. Esses anos se referem à edição brasileira, tá? A de 67, na verdade, a edição dela em inglês, ela é anterior a isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Mas ela em inglês é provavelmente de 1964, né? 63 mais ou menos, tá? A de 86, vamos ver se tem o ano. Né? Essas aqui são da minha coleção, tá? Ela é de 83, né? A de 86 no Brasil é a de 83 nos Estados Unidos e a de 2015 no Brasil é de 2012 nos Estados Unidos. Houve até uma festa para o lançamento dessa Bíblia aqui, né? O pessoal fez uma propaganda que a tradução era melhor e tal. Então nós vamos fazer toda uma análise dos textos dessa Bíblia, né? Aqui, ó, 2015, mas ela nos Estados Unidos era de 2012. Deixa eu ver se eu acho aqui. É. 2014 nos Estados Unidos. Né? Então, é importante a gente ter a noção sobre essas Bíblias, porque elas são, entre as Bíblias cristãs, né, digamos assim, tanto católicas quanto protestantes, são a tradução mais polêmica que se tem. Então, para entender isso melhor, a gente precisa trabalhar a história, né? A gente sabe que as Testemunhas de Jeová foram fundadas por Charles Taze Russell por volta do século XIX, 1800 e alguma coisa. E aí, eles se reuniam como os irmãos, né? Tinha um título mais ou menos assim: os irmãos, né? Os estudantes da Bíblia, né? Eles eram os estudantes da Bíblia, então tinham esse título e tal, e se reconheciam dessa forma. Porém, eles pregavam que Jesus voltaria no ano de 1914, e por voltar no ano de 1914, Jesus levaria eles para o paraíso, né? Só que em 1914, a seita contava com cerca de 2 a 3 mil membros, né? Somente nos Estados Unidos, né? Porque ainda não tinha se tornado internacional. Eles estavam planejando ainda como chegar em outros países, né? Levar o mundo ao conhecimento da mensagem da Torre de Vigia, né? Tanto que as revistas Sentinela e Despertai surgiram aproximadamente nessa época. E aí, como veio a Primeira Guerra Mundial, ocorreu ali uma coisa, né? A seita, que tinha cerca de 3 mil membros, foi para mais de 1 milhão, praticamente da noite para o dia, porque associaram a Primeira Guerra ao fim do mundo e tal. Então, as Testemunhas de Jeová tiveram a sorte e a coincidência mais insana de todos, porque eles pregavam antes disso que Jesus voltaria em 1914. E ocorre logo a Primeira Guerra Mundial,
Então, assim, foi um tropeço histórico muito grande, né? O que criou o aumento da seita em mais de 100.000%, né? Então, a seita cresceu enormemente com isso, não só nos Estados Unidos, como pessoas foram mandadas para todas as partes do mundo, e assim a seita alcançou facilmente mais de 1 milhão de pessoas, né, na época. E com isso, os missionários foram para outros locais e tal, eles acabaram tendo um crescimento. E eles usavam, então, até então, as Bíblias de João Ferreira de Almeida e a Bíblia do Padre Matos Soares para poder fazer os estudos. Só que, com muitos avanços, né, deles ali, Charles Russell resolveu se aventurar numa coisa que ele não era bom, em tradução da Bíblia. Tanto que ele foi julgado na época e foi entregue a ele uma folha do Novo Testamento e falou: "O que está escrito aí?" Ele falou: "Nem sei que idioma é esse." Né? Estava em grego e ele não reconhecia o idioma. Então, a própria justiça dos Estados Unidos, na época, quando julgou, viu que ele não tinha capacidade de traduzir a Bíblia e que a tradução dele seria falsa. Só que ainda assim ele empenhou, né? Ele pegou uma Bíblia King James, 1611, e empenhou em modificar os textos de acordo com o que ele acreditava e achava certo, né? E aí surgiu essa tradução aqui, né? Tardia, né? Porque Charles Taze Russell, ele morreu, deixa eu conferir aqui. Ele morreu em 1916, né? E essa tradução só veio em torno de 51 anos depois, né? Depois disso, né? Depois que ele morreu, eles mudaram o nome de Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová, por causa do texto lá que diz assim. Deixa eu abrir uma Bíblia aqui, né? Para olhar. Vós. Deixa eu ver aqui, ó. Vós sois minhas unhas. Né? Esse texto está no Antigo Testamento, né? Deixa eu ver aqui. Isaías 43:10. Na tradução deles, tá assim, ó. Aqui no texto original, né, de uma Bíblia ACF. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Né? Aí vamos pegar aqui, ó, nessa tradução aqui, Isaías 43, né? Diz assim, ó: Vós sois minhas testemunhas, e a pronunciação de Jeová. Então daqui eles tiraram o nome Testemunhas de Jeová. Né? Eles adotaram o nome Jeová. E esse nome, né, não é um nome verdadeiro, digamos assim. Tá? E aí, depois que essa tradução estava pronta, porque tem a tradução das escrituras gregas cristãs e a tradução das escrituras hebraicas, tá? Que eles chamam assim. Né? Vamos abrir aqui, ó. Na introdução do Antigo Testamento, né? Aqui, ó.
nome e ordem dos livros das escrituras hebraico-aramaicas. Tá bem aqui, ó. E embaixo, nome e ordem dos livros das escrituras gregas cristãs, né? Então eles fazem essa separação. Então, depois que ocorreu essa tradução aqui, né, ela foi na época muito criticada por causa do texto de João, né? Vamos abrir aqui João capítulo 1, versículo 1, nesta Bíblia, né? Que diz assim, ó. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Este Deus aqui, ó, se refere a Deus com D minúsculo. Não sei se dá para vocês enxergarem o texto aí, né? Mas é Deus com D minúsculo. Olha só. E aí, tendo essa introdução, né? Se a gente for aqui em Êxodo, capítulo 7, versículo 1, eles dão mais ênfase para Moisés do que para qualquer outra coisa. Tá vendo aí? Eis que te fiz Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Porque para falar de Moisés é Deus com D maiúsculo. Mas para falar do Messias, aqui, né, é Deus com D minúsculo. Por que essa diferença? Eles acham Moisés mais importante que o Messias, né? Essa é uma pergunta. Então, a tradução do Novo Mundo de 1967 foi apenas o começo, tá, de uma heresia, né? Tem muitas distorções, muitos erros de tradução nessa Bíblia, tanto que o texto de 1967 se assemelha muito ao texto da Almeida Revista e Atualizada, né? Eles plagiaram, a SBB plagiou deles. Não. O negócio é que eles fizeram uma tradução em português baseada na Bíblia Almeida. Apenas fizeram algumas adulterações. Aqui, ó, Gênesis, como eles tratam o dia e a noite, né? E chamou a escuridão noite. E veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. Não existe esse termo noitinha, né? Existe o termo anoiteceu e amanheceu. Essa é a ideia que passa lá em Gênesis capítulo 1, né? Então, a tradução deles nunca foi muito confiável aqui. E aí, né, não contente com isso, eles fizeram a revisão nessa Bíblia e descobriram que ainda não estava adequada. O que eles fizeram? Em 1986 veio essa aqui, ó, Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. E uma coisa observem. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Em nenhuma dessas duas aqui está tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, né? É das Escrituras, ó. Nessa época aqui, eles criticavam muito a questão do nome Bíblia, tá? Criticavam. E aí, o que aconteceu? Eles mantiveram alguns erros, né? Que aqui veio a ser noitinha, veio a ser manhã, né? Lá em Êxodo, né? Êxodo 7. Vamos abrir aqui, ó. Olha só. Continua Moisés como Deus, né? Moisés como Deus. Mas quando a gente vai lá em João capítulo 1, né? Vocês já observam aqui, ó, o princípio da heresia. Era um Deus. Esse um Deus aqui, esse um, eu vou explicar para vocês. Vou até pedir licença do vídeo alguns segundos só para pegar uma coisa aqui, tá?
É só um segundinho. Desculpem, né? Vou colocar o microfone de volta e colocar os fones. Pronto, ó. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é um Novo Testamento grego, tá? Ó, o ano dele aqui tá aqui, ó. O Alfa Ômega Pi Alfa. Em grego talvez é o numérico de 1881, né? Marcon Loican Johanne. Aqui, ó, é um texto grego antigo, tá? Opa, aqui. Aqui, ó, se vocês forem olhar, eu posso ler para vocês aqui. Vou pegar até a lupa, que essa letra ela é bem pequenininha, né? Tá aqui, ó, enarque etorrologos, cairologos, etopara, tonteo, caiteos, etorrologos. Esse eto, eu não sei, mas acho que é o termo era, né? Eu não sou muito bom em grego bíblico, não, mas se você for olhar em outra versão, como esse daqui, Novo Testamento grego e alemão, que é do ano de 1912, podem ver aqui, ó. Ó, 1912, tá? Eu vou abrir também lá no livro de João. E vou ler aqui. Ó, Cata Ioannes. Enarque enrologos, cairologos, entros tonteon. Caiteos enrologos. Né? Em nenhum dos casos aqui você coloca um artigo definido e um artigo indefinido na mesma frase. Em língua nenhuma, em idioma nenhum, se faz isso. Por exemplo, você não vai dizer eu vi o sendo este um artigo indefinido. Você não vai dizer assim, eu vi um carro vermelho. Ou você diz, eu vi o carro vermelho, que é um carro vermelho específico, ou você diz, vi um carro vermelho, que é um carro vermelho genérico, pode ser qualquer carro vermelho, né? Só que ali eles colocam, e a palavra era o Deus, né? Ali, no texto, não cabe a palavra né? Não cabe aqui a palavra Deus. Tanto que não tem isso no grego original. A gente analisou só dois aqui, tá? Se eu fosse pegar todos os Novos Testamentos gregos que eu tenho aqui, vocês iam ver que não tem como essa tradução. E a palavra, um artigo definido, era Deus. Aqui não tem esse no texto grego, né? E a palavra era Deus, né? Era o próprio Criador. Então, né? Eles fizeram um erro gravíssimo aqui por falta de conhecimento dos textos gregos. E olha, eu não sou lá um cara muito excelente. Porém, isso aqui eu estudei muito para poder estar falando isso hoje com essa propriedade. É um tema que eu estudei pra caramba. Estudei por demais. Então,
texto aqui ele não tem um artigo indefinido, né? Ele não tem um artigo indefinido aqui. A palavra era Deus. Só que no texto grego tem theon e theos, né? Em arque, em rologos, kai rologos em proston theon. Este theon é, na verdade, o sujeito, tá? E theos é como se fosse o objeto direto da frase, né? Onde o sujeito é acompanhado do ro, o artigo definido ro. Então, cai ro logos em proston theon. E a palavra estava diante do Deus, diante proston, diante de o, né? E aí, né? A Bíblia que mais traduz corretamente seria a Bíblia do Peregrino, né? Porém, isso aqui, né, eles colocam esse texto aqui, mas esquecem de outros pontos, né, das Escrituras, em que eles mesmos colocam ali que a tradução do Messias como sendo o próprio Criador, né, eles confessam em outros pontos. E nunca foi corrigido nessa aqui. E essa aqui é a única tradução do Novo Mundo que leva o nome de Bíblia Sagrada. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Tá? Aqui eles já colocaram o termo Bíblia. Né? E aqui, ó, em João 1, vou abrir aqui. Olha só como está o texto, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Eles tiraram o colchete da frase. Então eles já inseriram, ou seja, eles primeiro diminuíram a letra D de Deus, né? Eles não colocaram assim de uma vez para não assustar. Aí depois eles colocaram ali entre colchetes, porque os colchetes quer dizer que foi colocado um texto de ligação, né? E nesse texto de ligação, às vezes a palavra não existe no original, e aí eles colocam de forma a esse colchete, né? Para poder eles colocam um colchete para poder dizer que o texto não consta ali, mas acaba sendo inserido para dar uma emenda na frase. Então eles fazem isso no colchete, né? E com isso, essa introdução ali do colchete, para que as pessoas pudessem aceitar sem questionar. Não é como o caso, por exemplo, de Bereshit bara Elohim, Hashamayim vaet haaretz, né? Aí você vê lá que na Bíblia original tem alguns trechos ali, né? Deixa eu ver. Quando fala assim em Gênesis 1, coloca lá. E a terra era sem forma e vazia. Esse era não contém no texto original. Só coloca terra sem forma vazia. Nem o e é provável que tenha. E aí, esse era no hebraico não existe. Então o que acontece? Para fazer sentido em português é acrescentado. Então algumas Bíblias colocam entre colchetes, outras colocam em itálico. E ali dá para você entender que aquilo ali foi um acréscimo gramatical. Só que no caso do texto grego aqui, esse 1 não foi um acréscimo gramatical, tanto que ele não entrou na primeira edição, né? Porque se fosse um acréscimo gramatical, teria entrado logo na primeira edição. E existiria também em outras traduções.
Aí eles falam, existe em tal tradução assim, assim, assado e tal. Gente, eu tenho muitas Bíblias aqui, já vi muitas vezes diversas Bíblias, e até mesmo algumas que eles falaram que tinha, apareceram na minha mão, eu conferi e não tinha. Ou seja, eles usam de um artifício enganoso e usam facsímile. Eles vão lá, fazem a modificação nesse facsímile e colocam ali o trecho, imprime e fala, tá aqui, ó. Tal enciclopédia fala isso. Mas você já viu a enciclopédia? A enciclopédia de fato fala. Porque eles podem inventar nomes ali, né? Ou coisas assim, inventar falas e atribuir a lugares que nem tem. Então eles não jogam limpo, né? E quando você questiona mesmo, você fala, eu já tive isso e não é assim. Eles ficam com raiva, né? Então eles vão acusar você de fraude, disso, daquilo, quando na verdade quem está cometendo a fraude são eles. Porque se você for olhar, nenhuma Bíblia jamais traduziu a palavra era um Deus. Nenhuma. E olha que eu tenho aqui muitas Bíblias, muitas mesmo. Se eu fosse mostrar, como algumas eu já mostrei no vídeo, já li e tal, em nenhum idioma traduz assim. Nenhum. Nem mesmo os idiomas orientais lá, Índia, China, Filipinas, nenhum traduz dessa forma. Eu tenho Bíblia em coreano, japonês, não tem essa tradução, não existe a possibilidade ali de colocar a palavra era um Deus, né? Então eles inventam isso aí para dar uma certa credibilidade e outra, para não encontrarem a verdade, eles proíbem aos membros da seita de ter acesso a livros que possam contradizê-los. Então a pessoa só pode ler o que é publicação da Torre de Vigia. Ele não pode fazer uma pesquisa livre, porque a Torre de Vigia contém a verdade, né? Esse é o problema, né? Aqui, como eu abri o meu livro agora, né? Coloquei assim no livro A Bíblia e suas traduções. Já que estamos falando de diversas Bíblias, não podemos deixar de falar das Bíblias das Testemunhas de Jeová. Para quem não é da seita, essa tradução, desde a primeira até a mais atual, é considerada, para quem não é da seita, uma aberração teológica. Somente as Testemunhas de Jeová consideram essa tradução como sendo boa. Não existe na história da tradução da Bíblia, que visam trazer a escritura mais limpa de erros e vícios de linguagem, uma Bíblia com uma tradução como a deles, né? Para não ser ofensivo, usaria a palavra peculiar. Então é uma tradução muito peculiar, pois em português ela veio da derivação de Almeida, em trechos similares às Bíblias Almeida. Tanto que eles tanto criticam, né? E foram aproveitados na tradução do Novo Mundo. Existem, porém, muitos erros de tradução e não podem simplesmente ser ignorados. E isso já é tratado de forma sutil aqui, né? A tradução do Mundo foi uma tentativa de traduzir a Bíblia sem levar em consideração a gramática grega e hebraica em alguns trechos. Ou seja, ela se tornou uma paráfrase, né? E quando questionado sobre a tradução do Novo Mundo, uma testemunha de Jeová sempre a defenderá, né? E levará em crítica outras traduções, até forjando provas em favor da tradução para lhe dizer que é amparada, né? E ela é colocada por muitos teólogos e analistas das escrituras como paráfrase, né? E como eu já falei, Charles Russell desconhecia os idiomas originais e não tinha capacidade de fazer tradução segura e correta da Bíblia, se baseando em trabalhos já feitos, apenas adulterando certos trechos, de modo a amparar as crenças das testemunhas de Jeová. Ou seja, ele de modo algum fez uma tradução, ele fez uma modificação. Ele falou, não gosto disso assim, vai ser desse jeito, né? E com isso, ele pegou alguns pontos ali que os trechos com o nome do Criador e traduziu para Jeová. Jeová já é um nome que já vinha
há muito tempo em algumas Bíblias católicas e evangélicas. Porém, onde estava lá Adonai, Elohim, né, e tal, se ele não colocou Deus, ele colocou Jeová. Em alguns trechos nem tem o nome do Criador e ele verteu para Jeová. E no Novo Testamento ele fez a mesma coisa. Ele verteu algumas partes ali para Jeová, mesmo que não tenha. Onde estava Senhor, ele enfiou Jeová. Ah, Senhor Jesus, Jeová Jesus. Mais ou menos assim. Então, eles adulteraram grandemente essas Bíblias, né? E é uma Bíblia, assim, que para quem coleciona e para quem é apologeta, é ideal ter, tá? Porém, se você é uma pessoa leiga, nunca leu, jamais adquira isso. Porque essas 3 Bíblias, elas podem causar muita confusão mental, né? Eu tô sabendo aí, né, que eles falaram que talvez essa tradução aqui vai ficar pouco tempo, né? Alguns deles me falaram, porque estão tentando melhorar a tradução, segundo eles. E melhorar para eles, para mim, significa piorar, né? Tanto que a tradução do Novo Mundo, ela não é uma tradução que é, de certa forma, confiável. Ela é baseada muito mais em achismos do que em textos, né? Houve muita adulteração no meio dessa Bíblia aqui. A mais famosa é essa que eu mostrei de João, né? Mas tem tantas outras ali. Eles retiraram trechos que não os agradavam, né? Com a desculpa de não existir nos textos originais, alguns trechos do Antigo Testamento e tal, né? Porém, questões como Coma Joanino e tal, eles tentam discutir, mas eles não têm a capacidade de entender o que é o Coma Joanino, quando entrou nas escrituras e tal, né? Eles são críticos ferrenhos de doutrinas como Trindade, né? E tudo isso mais, porém eles são biteístas, porque se existe Jeová, que é o Deus maior, e Jesus, que é o Deus menor, então não é um Deus, são 2. E não adianta nada eles criticarem a Trindade se eles têm 2 deuses, né? Ou seja, a hipocrisia deles é imensa nesse caso. Então, gente, é uma tradução assim que, ao meu ver, nunca foi uma tradução confiável, uma tradução que deva ser levada em consideração, tá? É uma tradução totalmente errada das escrituras. Ah, quer dizer que as outras estão certas? Não que as outras estejam certas 100%, mas a margem de erro de qualquer Bíblia, seja católica, seja protestante, né, Almeida, NVI, NVT, qualquer uma dessas, a chance delas terem erros a esse nível é quase nula. E quando tem algum erro, eles percebem, vão lá e corrigem, né? Porém, as testemunhas de Jeová, vendo esses erros, vão na contramão do que é o ensino correto, vão na contramão do grego, né? Aqui, ó, para quem não viu, ó, é um Novo Testamento grego e alemão. Vão na contramão do grego para dizer, é assim. Eles acham que conseguem compreender as escrituras e tal, mas o negócio é que a tradução do Novo Mundo, ela foi piorando a cada nova versão, a cada edição dela, né? Foi piorando ali. E não tem como eles voltarem a melhorar. O certo deles seria abandonar e adotar uma Bíblia mais correta, como fizeram o pessoal daquela igreja lá de Watmani. Eles fizeram o Novo Testamento da versão Restauração. Eles iam lançar a Bíblia completa e falaram, não vamos fazer isso, porque senão vamos ser considerados como as testemunhas de Jeová. E voltaram para Almeida Corrigida Fiel, que é uma tradução do cristianismo mais correta. Então a igreja de Watmani, ela adotou assim.
Eles abandonaram a tradução porque viram que ela não ficou bem feita e fizeram isso, né? Então, um dos problemas das Testemunhas de Jeová é não reconhecer esse erro. Ah, mas você não vai falar dos mormons? Os mormons não têm Bíblia, né? Eles têm a Bíblia normal, no Brasil é a CF, nos Estados Unidos é a King James, e eles têm o livro de Mormon, né, que é um adendo à Bíblia. Então, eu não tenho que falar deles, já que eles adotam uma Bíblia correta, né? Eles não fizeram uma tradução. Ah, mas o livro de Mormon não é Bíblia. Alcorão não é Bíblia. Livro dos Espíritos não é Bíblia. Bhagavad Gita não é Bíblia. São livros sagrados? São, mas não são Bíblias. Aqui a gente trata com exclusividade nas Bíblias, tá? Então, levou o título de Bíblia, a gente vai falar aqui, tá certo? Então, seria essa informação, né, sobre as Testemunhas de Jeová e sobre o curso de Bibliologia Prática hoje, né, que essa tradução, ela recebeu essas críticas aqui justamente por esses erros, né? E na próxima religiosa, nós vamos falar sobre as judaicas e Netzarim e depois das independentes. E aí nós vamos falar sobre linhas Almeida, Nova, King James, né? E já dei uma pincelada em muitos assuntos aqui, né? A tradução das Bíblias e tal, mas eu posso aprofundar mais. E aí a gente vai falar sobre a tradução de equivalência formal, como ela se dá, né? Dinâmica, como ela se dá, mista e a paráfrase. E aí a gente vai fazer um vídeo para cada uma dessas versões, né? Para poder dar uma aprofundada. Depois vamos falar sobre a disposição dos versículos, já falamos, né? Então não tem muito que falar mais. E aí vamos falar sobre Bíblias especiais, infantis, Novos Testamentos, comemorativas, Bíblias de estudo, Bíblias de referência, né? Os recursos que são adotados nas Bíblias, a ordem dos livros a gente já falou, né? Protestante, tal, judaico, né? A gente já falou sobre essa ordem. Tanto que eu citei até a nomenclatura dos livros no vídeo seguinte. E aí a gente vai aprofundar mais em bibliologia, né? Então, vou usar o livro como apostila para poder dar uma orientação a vocês. E aí a gente vai evoluindo neste curso aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, Shalom, tá? Quem gostou do conteúdo aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir financeiramente com o canal aqui, pode fazê-lo por meio da chave Pix, que está na descrição do vídeo e aqui no final, tá? Pode dar uma olhada aí e ajuda a gente, né? A adquirir equipamentos melhores, bíblias também para falar e a nossa pesquisa, né? Com material de qualidade também, que a gente tem muitos livros ali, porém a gente tem que estar sempre se atualizando, tá? Então, até mais, um grande abraço a todos. Shalom.